Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você neste domingo. Esse dia maravilhoso que Deus deu para mim, para você, para as nossas famílias, para desfrutarmos da sua presença. Que possamos hoje ter mais ainda um encontro com Deus, um encontro com a sua palavra, com a sua pessoa, sermos cheios do seu Espírito mais uma vez. Eu sempre digo que no final de semana a gente não tem que tirar folga de Deus e também não tem que ser o único dia que a gente busca Deus, né? Tanto nos dias de trabalho quanto nos dias de descanso, o Senhor tem que fazer parte da nossa vida, porque Ele é Deus presente. Então hoje separe um tempo também com a sua família para ir à igreja, para participar da sua comunidade de fé, para se envolver, né, com os seus irmãos. Que bom termos esse tempo, né? Também para sentarmos como família, para conversarmos sobre Deus, conversarmos sobre, né, o amor que Deus tem por nós, para abraçarmos nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, né? Para falarmos do amor que temos um pelo outro. Como é bom estarmos em família, como é bom termos tempo para olhar um no olho do outro. Eu sei que há pessoas hoje que estão trabalhando, né? Há muitas funções onde se trabalha no final de semana, né? Hoje a cidade grande envolve isso, né? Exigências de que algumas pessoas tenham que fazer turnos diferentes, mas não esqueça, né, de que todo dia é um presente de Deus e que todo dia você tem a oportunidade de estar com aqueles que Deus te deu e valorizar essas pessoas. Hoje eu quero meditar com você sobre a história de vida de um homem muito importante na Bíblia, chamado Abraão. Se você me perguntar, pastor, Abraão foi um homem perfeito? Não, Abraão não foi um homem perfeito. Mas no meio de todas as suas imperfeições, Abraão teve um grande mérito. Abraão é chamado de pai da fé, porque ele é um dos primeiros homens da história da humanidade, né, junto com outros que nós já citamos aqui, que decidiram viver pela fé, que decidiram ouvir a voz de Deus. Conforme está relatado aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 em diante, nós vamos ver aqui, né, do versículo 8 em diante, a história de Abraão. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou pela terra da promessa, como que em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Por isso também de um já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e imensurável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo elas, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas,
a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Aleluia! A história de vida de Abraão, ela é resumida aqui pelo escritor da carta aos Hebreus. Ela é resumida em alguns fatos que mostram a importância da fé na vida deste homem. E tudo começa quando ele ouve o chamado de Deus e obedece. Deus diz: saia da tua terra, da casa da tua parentela. Abraão tinha herança na cidade de Ur. Abraão tinha terras que seu pai lhe deu. Abraão tinha negócios da família. Se ele continuasse lá, seria um próspero homem em uma terra conhecida, onde ele já era valorizado, respeitado. Mas Deus manda ele sair daquele lugar e ir para um lugar onde ele era um estrangeiro. Inclusive diz aqui: partiu sem saber para onde ia. Esta atitude é uma atitude de fé. Quando Deus nos pede algo e nós obedecemos mesmo sem saber o que será de nós, mesmo sem saber qual será a consequência imediata, confiando simplesmente que aquele que prometeu será fiel para cumprir a sua palavra. Deus não deu prova nenhuma a ele, mas Deus lhe deu uma promessa. A promessa é que ele seria o pai de uma nação e que através da sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. De fato, o plano de Deus para Abraão não era apenas dar uma terra aos seus descendentes, mas era formar um povo em comunhão com ele, e do meio deste povo nasceria o seu filho, Jesus Cristo, através do qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. A bênção que Deus propunha para Abraão não terminava nele e na sua família, mas era uma bênção que se estende para todas as pessoas. Assim também eu quero afirmar a você, meu amigo e minha amiga, Deus tem o desejo de abençoar você e a sua família. Mas o plano de Deus para você e para sua família não é uma bênção que fica apenas para vocês. Toda a bênção de Deus é bênção compartilhada. Deus quer, através de você, abençoar muitas pessoas. Deus quer, através da sua conversão, da sua história, dos milagres dele na sua vida, tocar pessoas que ainda não o conhecem. Deus quer, através da sua família, levar a bênção da presença dele a tantas pessoas que andam nessa terra, sem um sentido, sem uma direção. Deus quer, através de você, levar a presença e o amor dele. Veja, Deus tem planos para você. Abraão entendeu isso e ele saiu de um lugar de conforto e foi para um lugar de desafio, confiando que o mesmo Deus que o chamou iria sustentá-lo, protegê-lo e abençoá-lo. Ele confiou na palavra de Deus. Que eu e você possamos, como Abraão, confiar na palavra de Deus. E aqui também fala de Sara, sua esposa, que recebeu a promessa de ser mãe. E aqui, quando Deus cumpre a promessa, ela já tem 90 anos de idade, o seu marido Abraão já tem 100 anos de idade. Então, era impossível aos olhos humanos, era impossível diante dos olhos humanos alguém nesta idade ter um filho, ainda mais um filho saudável. Tanto que a Bíblia diz aqui que era alguém já amortecido, ou seja, alguém chegando perto da morte, seu corpo já não funcionava perfeitamente, mas Deus fez aquilo que era impossível aos homens, porque a palavra de Deus ela é mais poderosa do que a biologia. Inclusive a biologia foi criada pela palavra de Deus. Nosso corpo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Portanto, eu e você, meu amigo, minha amiga, quando obedecemos a voz de Deus, podemos confiar que Deus fará a sua parte. Eu e você só temos que obedecer. E não adianta ficarmos pensando, e agora o que será de nós? Poderemos descansar nossa alma sabendo que Deus, que deu a promessa, irá cumpri-la. Outro aspecto importante da história de Abraão, que aqui é ressaltada, é o momento em que Deus pôs à prova a sua obediência, a sua fé,
pedindo que ele sacrificasse o seu filho, Isaque. Este filho que ele recebeu quando já tinha 100 anos e a sua mulher 90, era o filho da promessa. Inclusive, ele lembrou da palavra de Deus que disse: em Isaque será chamada a tua descendência. E ele foi ao monte que Deus mandou para sacrificar o seu filho e levantou a faca para matá-lo. Por que isso? Porque ele confiava na palavra de Deus. O mesmo Deus que mandou ele sacrificar o filho era o mesmo Deus que prometeu que lhe daria o filho e que prometeu que neste filho seria sua descendência. Desta forma, Abraão acreditava, conforme o texto que lemos, que o próprio Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos se fosse necessário, mas ele, apesar de toda a dor, escolheu obedecer. E obviamente Deus é bom, Deus não deixou Abraão sacrificar o seu filho, Deus o impediu, Deus estava apenas testando a sua fé, se ele amava mais o dono da bênção, que é Deus, ou a bênção que ele recebeu, que era o filho. Assim Deus também muitas vezes põe a nossa fé à prova, verificando se nós amamos mais a Ele ou as coisas que temos. Inclusive eu digo que todo mês Deus faz isso quando recebemos o nosso salário, o nosso sustento, através de uma coisinha chamada dízimo e oferta. Quando você entende que Deus é o dono de tudo, você em obediência sacrifica um pedacinho do seu salário, entendendo que o seu salário também foi feito para abençoar a obra de Deus, para abençoar os necessitados, os carentes, e você faz isso como uma prova de que você ama mais a Deus do que ao dinheiro. Estou dando um exemplo prático aqui, hoje, no nosso dia a dia. Mas muitas vezes somos chamados a sacrifícios maiores. Quantas vezes somos chamados a sacrificar sonhos e planos para viver outros sonhos e outros planos que Deus tem para nós? Quando eu fui chamado pelo Senhor, aos meus 18 anos de idade, fui chamado para a salvação e fui chamado para servi-lo, eu tinha outros planos para a minha vida, sonhos pessoais, mas diante da voz de Deus e do toque do Senhor, eu decidi sacrificar, enterrar os meus próprios sonhos. E eu digo para você uma coisa, meu amigo e minha amiga, valeu muito a pena. Pois o que eu vivo hoje é muito superior ao que eu mesmo havia planejado e eu nem mesmo sabia onde Deus me levaria. Mas eu confiei que aquele que é poderoso, aquele que é maior que tudo, teria planos maiores que os meus. Eu digo hoje a você, sacrificar algo humano diante de uma proposta divina vale muito a pena. Vale muito a pena sacrificar prazeres passageiros, vontades da carne, e até mesmo coisas que parecem boas e que não são pecado, mas que Deus está dizendo: afaste-se delas. Se Deus fala isso, é porque tem outro plano maior para nós. Por fim, eu encerro lembrando aqui, que Abraão andou como estrangeiro, peregrino na terra, até mesmo quando estava na terra da promessa, em Canaã. Ele não fixou residência, ele não fez uma casa, ele andou em cabanas, mostrando-se estrangeiro e peregrino nesta terra. E aqui diz que quem faz isso é porque está procurando uma pátria superior. E aqui a palavra diz que é a pátria celestial. Nós somos cidadãos das nossas nações. Eu sei que tem pessoas que me ouvem no Brasil, em Portugal, em outros lugares do mundo, que estão nos ouvindo. A gente vê ali pelo Spotify, vem para nós um relatório de quais lugares do mundo as pessoas nos ouvem. Tem amigos que nos ouvem em Angola. Não importa em qual nação você nasceu. Nesta nação você é um cidadão passageiro, transitório. Mas a sua verdadeira pátria, ela é a pátria celestial. Você é cidadão de um reino que está chegando. O reino de Deus que já chegou à sua vida, mas que um dia se estabelecerá sobre a terra. Assim como Abraão aguardava um reino superior, eu e você aguardamos um reino superior. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesse domingo decidimos ouvir a Tua voz. Queremos viver pela fé, não queremos mais, Senhor, viver pela nossa natureza humana, pelo nosso olho, por aquilo que os nossos sentimentos nos guiam. Queremos andar em obediência ao Senhor, mesmo quando isso exige sacrifício de coisas que nos agradam, confiando que o Senhor é poderoso para recompensar o homem que obedece com algo superior,
que os teus planos são maiores que os nossos e incluem uma bênção que não se estende só para nós, mas para nossa família e para as famílias à nossa volta. Assim eu peço, Senhor, cumpre o teu plano em nossa vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade na nossa casa, na nossa família. Eis-me aqui, Senhor. Envia-nos, usa-nos. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, eu quero fazer um convite especial para você que é de Novo Hamburgo ou do Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje à noite estarei ministrando a palavra aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo, na Nações Unidas 2804, bem no centro da cidade. Vem estar conosco. Se você não conhece a igreja, é uma igreja, muito bacana, você vai conhecer. Temos um estacionamento grande, uma lanchonete, se quiser chegar antes, comer uma coisa ou depois. Ministério infantil para as crianças de 0 a 11 anos. E uma igreja acolhedora, onde você vai receber a palavra de Deus, você vai ter comunhão com os irmãos. Hoje à noite, 19 horas, grande culto da família. Ontem à noite também tivemos, todo sábado temos e todo domingo, aqui no centro de Novo Hamburgo. Um grande abraço e até mais. Se você puder estar conosco hoje à noite, se você congrega em outro ministério ou você é de outra cidade, vá à sua igreja. Não deixe de participar da sua família da fé com seus irmãos. Um grande abraço e até amanhã no Devocional de Fé.